Boa noite, internautas do Facebook da Rádio Integração. Falamos diretamente do Recanto Maestro, aqui em Restinga Seca, e a comemoração dos 60 anos da Campal. Aprendemos com as gerações passadas a nobre tarefa de plantar para colher. Aceitamos a responsabilidade de alimentar não apenas as nossas famílias, mas também as de milhões de brasileiros, e de tirar do campo uma riqueza que não tem fim. Trabalhamos juntos para alcançarmos produções cada vez maiores. Trabalhamos unidos para que os objetivos de todos sejam conquistados. Trabalhamos forte para que cada cliente tenha sempre o melhor. Cultivamos soja, arroz, feijão, trigo, milho. Mas também os sonhos de todos os nossos cooperados. Produzimos alimentos, mas também sorrisos e muitas alegrias para quem é do campo. Somos assim com muito orgulho, há muito tempo e sempre seremos. Porque soubemos, lá atrás, amar a terra em que pisamos hoje. Porque soubemos, desde o princípio, respeitar o que o campo significa. Porque soubemos, há 60 anos, semear a prosperidade. Campal. Há 60 anos, a vida no campo é a nossa vida. Senhoras e senhores, boa noite. Esta é uma noite única. Única, pois comemora os 60 anos de uma cooperativa que soube crescer na adversidade. Uma cooperativa que nasceu do sonho e esperança de 28 colonos de Nova Palma. Uma cooperativa que gera mais de 600 empregos e movimenta a economia de uma região. Esta é a história que merece ser celebrada hoje. Nesta noite, vamos celebrar a história da Campal. Para esta ocasião, contamos com importantes presenças. Nesta noite, engrandecem o nosso evento o ilustríssimo senhor Claudimir Piscin, presidente da Campal. O ilustríssimo senhor Euclides Vestena, vice-presidente da Campal. Excelentíssimo Darcy Hartmann, presidente do Sistema OCERG, Sescope Rio Grande do Sul e vice-presidente da CCGL. Excelentíssimo senhor Sérgio Luiz Feltraco, diretor executivo da Federação de Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, a FECOAGRO. Com satisfação, registramos também a presença do excelentíssimo senhor Roberto Fantinel, secretário de Assistência Social do Governo do Estado e deputado estadual que representa a 4ª Colônia. Dos prefeitos dos municípios de Nova Palma, excelentíssimo senhor André Rossato, Dona Francisca, excelentíssimo senhor Olavo José Cassol, de Faxinal do Soturno, excelentíssimo senhor Clóvis Montanher, de Júlio de Castilhos, excelentíssimo senhor Bernardo Quatrim Dalla Corte, São João do Polesne, excelentíssimo senhor Matione Sônego, Santa Maria, excelentíssimo senhor Jorge Pozobon, São Cepé, excelentíssimo senhor João Luiz dos Santos, Novo Cabrais, excelentíssimo senhor Léo Degar Rodrigues, e do vice-presidente de Restinga Seca, vice-prefeito de Restinga Seca, excelentíssimo senhor Vilmar João Foleto. Com satisfação, registramos também a presença dos presidentes, vice-presidentes e representantes das seguintes cooperativas: CCGL, Cooper Agudo, Cooper Concórdia, Cotra Palma, Cotricampo, Cotrifred, Cotrijuque, Cotripau, Cotricel, Cotrisul, Cressol, Comate, Dália, Nossa Terra e Sicredi. Com satisfação, registramos também a presença do reverendíssimo senhor Dom Leomar Antônio Brustolin, arcebispo de Santa Maria, do padre Cristiano Quatrim, pároco e reitor da Basílica da Medianeira, conselheiros de administração e fiscal da Campal, representando também nosso quadro social, presidente do Conselho de Representantes da Campal,
do presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Nova Palma, do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Palma, de colaboradores da cooperativa, gerentes de unidades e setores, dos representantes comerciais da Campal, de fornecedores e parceiros da Campal e de representantes da imprensa. Neste momento, convidamos a todos para, em pé, ouvirmos o hino nacional, que será tocado pelo músico Fábio Weber. Rádio Integração, FM 98.5, direto do Recanto Maestro, em Restinga-Seca, comemoração dos 60 anos da Campal. Rádio Integração FM 98.5 nos 60 anos da Campal, Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Limitada, na noite desta sexta-feira, dia 3 do mês de fevereiro. No início da década de 1960, a economia de Nova Palma dependia basicamente do cultivo do fumo, do feijão, do trigo, milho e da criação de suínos, bovinos e galinhas. A finalidade principal da produção era a alimentação da família, mas em muitos casos o excedente era comercializado. Os cultivos comerciais, no caso o trigo, o feijão e o fumo, sofriam certa decadência e exploração por parte dos compradores. No ambiente histórico e político, Nova Palma era um município recém-emancipado. Os agricultores estavam desanimados e sem perspectivas. O município tinha muitas necessidades e lutava até mesmo para continuar existindo. Porém, liberados pelo padre Luiz Esponquiado e com o apoio de outras lideranças da época, um grupo de 28 agricultores assumiu o desafio de fundar uma cooperativa. E na tarde do dia 3 de fevereiro de 1963, no Salão Paroquial, fundou-se a Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma. Inicialmente, a cooperativa restringia-se a um pequeno comércio de bens de primeira necessidade, como tecidos, querosene, sal, açúcar e a comercialização de produtos agrícolas, principalmente o fumo. Com o passar do tempo, para melhor atender seus associados, surgiu a necessidade de ampliar os negócios, receber outros produtos e oferecer uma melhor infraestrutura. A sede própria era um sonho da direção e associados que visualizavam a necessária independência das atividades da cooperativa. Foram períodos de muitas dificuldades, desconfiança por parte do quadro social e incertezas. Mas aos poucos,
as mudanças implementadas começaram a surtir efeito e a Campal passou a crescer ano após ano a partir de sobras. Foram ampliados os negócios e oferecidos outros produtos e serviços ao quadro social. A década de 80 marca o início da agroindústria e do processo de expansão com o beneficiamento e empacotamento do feijão preto e com a instalação, no ano de 1984, da primeira filial e de um engenho de arroz em Dona Francisca. Hoje, a Campal possui 17 unidades, sendo elas Nova Palma, Faxinal do Soturno, Caimborá, Dona Francisca, Arroio do Só, São João do Polesne, Restinga Seca, Estrela, São Cristóvão, Reserva, Val de Serra, Santo Antão, Novo Cabrais, São Cepé, Santa Flora BR-392 e Santa Flora Ramada. Além disso, atualmente possui fábrica de rações, posto de leite e setores de consumo, com supermercados, agropecuárias, autocenter e eletro e magazine. Toda esta expansão tornou-se necessária para dar o suporte e facilitar o dia a dia dos mais de 7.000 associados. A Campal conta hoje com mais de 600 colaboradores e tem como fatores de sucesso a diversificação, a agroindústria e a transparência. Essas informações, por si só, mostram a trajetória e a consolidação dessa empresa que agora completa 60 anos e que a maioria dos senhores aqui presentes, de uma forma ou de outra, ajudou a construir. Após esta contextualização, convidamos para fazer o uso da palavra o excelentíssimo senhor Sérgio Luiz Feltraco, diretor executivo da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, a FECOAGRO. Se acompanha na noite desta sexta-feira ao vivo, direto do Recanto Maestro, em Restinga Seca, a comemoração dos 60 anos da Campal. Boa noite a todos. É uma honra, uma imensa honra a gente poder estar nesse momento celebrando 60 anos da Campal. Em nome das cooperativas integrantes da FECOAGRO que estão aqui presentes e que foram mencionadas agora há pouco, eu quero trazer um abraço fraterno do nosso presidente, teu amigo Vecna, teu amigo Piscin, amigo de todos da cooperativa Campal, Paulo Pires, mas também manifestar um sentimento expresso e que está presente ao longo dos anos junto da integração que o grupo de cooperativas vinculado à FECOAGRO tem a honra de poder contar sempre com a participação e com a manifestação construtiva da Campal, para que não só tenham um olhar ao seu propósito, mas também possa dividir com outras cooperativas experiência. É muito significativo o crescimento da Campal, e eu acho que hoje a gente tem uma plateia que importa sim saber disso, né? Nos últimos anos. Nós temos dentro do sistema cooperativo gaúcho, junto com o apoio do sistema Alcerg, Sescope e a FECOAGRO, um acompanhamento, um monitoramento das cooperativas que integram a FECOAGRO. E lá a gente tem um gráfico que faz um desenho que vem do azul, passa para o verde, passa para o amarelo e passa para o vermelho. Eu quero dizer para vocês que a Campal está presente no azul desde o início desse programa, que é conduzido com muita maestria com a parceria do sistema Alcerg Sescope. Por que isso? Porque ele importa a manifestação que hoje a gente está vivenciando aqui. É trazer a público a importância do movimento cooperativo, a relevância que ele tem numa trajetória de construção que promove desenvolvimento econômico endógeno. O recurso circula pelos 17 municípios, 17 unidades onde a Campal oferece a sua construção. Então, isso para nós tem uma importância significativa, importa, sim, importa muito. Se nós estamos diante aqui hoje de tantas lideranças, né? Eu queria dizer mais uma vez
traduzir em números, né? O crescimento é tão saudável que eu conheço o Vesna há 35 anos e ele está igual. Então, isso é a expressão clara, né, de que, apesar de todas as dificuldades que esses 60 anos enfrentaram, né, Piscin, e não foram poucas, o cooperativismo demonstrou resiliência, demonstrou sua força e demonstrou capacidade de superação. Eu queria manifestar, então, para encerrar, porque não me deram meia hora para falar, né, dirigir um pouco da palavra para os conselheiros fiscais, conselheiros de administração e do Conselho Consultivo que estão aqui representando mais de 7.000 colaboradores. Eu queria deixar uma recomendação para eles. Eu trouxe aqui, inclusive, essa recomendação. Aliás, não é uma recomendação, é uma bela dica. Orgulham-se da cooperativa que vocês ajudam a construir dia a dia. Tenham orgulho disso, tenham orgulho de sentir pertencendo a todo esse movimento, a todo esse engajamento que, com bela dica, se constrói um cooperativismo saudável. Então, deixo um abraço em nome das cooperativas nossas que estão aqui presentes também, saudando esse êxito a todos que estão aqui presentes e dividindo com vocês um ambiente de construção sólida e certamente os próximos passos aí, eventos como esse, o empenho de uma gestão muito aplicada vão permitir superar os novos desafios que vão fazer a Campal ter muito mais além de novos 60 anos. Fica a dica então, pessoal. Um abraço a todos. Sérgio Luiz Feltraco, presidente da FECOAGRO, a Federação das Cooperativas Agropecuárias. Em nome de todo o sistema de cooperativista do Rio Grande do Sul, convidamos para se pronunciar o excelentíssimo senhor Darcy Hartmann, presidente do sistema OCERG Sescope Rio Grande do Sul e vice-presidente da CCGL. Se acompanha a celebração dos 60 anos da Campal. Minha saudação ao presidente Piscin, uma saudação toda afetiva ao vice-presidente, mas sempre presidente, que a personalidade dele se confunde com a história da Campal, seu Vesna, seu Euclides Vesna, e dizer, em primeiro lugar, da alegria de nós estarmos aqui. Nós representamos 423 cooperativas do Rio Grande do Sul. O cooperativismo tem 4 milhões de associados, fatura 80 bilhões de reais, tem 74 mil funcionários do Rio Grande do Sul. E essas pessoas, todas essas cooperativas estão aqui para testemunhar este grande projeto de crescimento cooperativismo. E o cooperativismo precisa resiliência, ele precisa tenacidade, ele começa pequeno, ele começa com dificuldades, mas acima de tudo, o cooperativismo precisa de líderes. E a história do Vesna, o presidente Piscin me dá licença de homenagear, que a história do Vesna, ela se confunde com a história da Campal. E nós não podíamos deixar de fazer esta homenagem em nome das cooperativas do Rio Grande do Sul. E também, Vesna, trago o abraço do Caio, como vice-presidente da CCGL, o Caio está viajando, não conseguiu voltar, está voltando de noite. O abraço também da CCGL. E como é bonito construir uma história do cooperativismo. A resiliência, a capacidade de crescimento, a sabedoria de indicar caminhos e a sabedoria de mostrar para onde que as cooperativas e onde a Campal tinha que caminhar. Isto é sabedoria de líderes. Isso se consegue com experiência, com capacidade de resiliência, com análise de todas as pessoas. E tem mais sabedorias que nós temos que ressaltar. É a capacidade de você construir uma equipe técnica que possa implementar todos os seus sonhos. Que dirigente cooperativo tem sonhos, e muitos sonhos. E muitas vezes sonha grande. E eu sempre digo assim, sonhar grande ou sonhar pequeno é o mesmo trabalho. Agora nós precisamos de pessoas profissionais que possam implementar todos esses sonhos. E vocês aqui da Campal conseguiram implementar e conseguiram profissionalizar, e tem essa equipe técnica que mostra realmente que esse crescimento é consolidado, é contínuo, e cada vez mais é um crescimento que nem o Feltraco disse, sempre na linha azul, dentro desse conceito da austeridade, da visão de negócio, e acima de tudo, que eu digo é o terceiro passo que é fundamental no cooperativismo, é cuidar do produtor.
é visão no produtor, é sempre entender que o produtor é o ator principal da sua cooperativa, é sempre entender que o produtor é a pessoa que nós temos que atender, e é sempre ter a compreensão que o cooperativismo, em última análise, ele só existe em razão de gerar renda para o nosso produtor. E essa foi a capacidade que a Campal conseguiu fazer aqui, e ela tem sido um exemplo e um orgulho não só para a região, mas ela tem sido um orgulho para o estado do Rio Grande do Sul. E eu gostaria de dar os parabéns, em primeiro lugar, para todos os colaboradores, aos conselheiros, a todas as pessoas que estão envolvidas com a Campal, mas também cumprimentar os prefeitos, que eu já fui prefeito. Bendito prefeito de uma cidade que tem uma cooperativa pujante e trabalhando. Isto realmente mostra um desenvolvimento humano muito maior, um desenvolvimento econômico muito mais acelerado e, acima de tudo, mostra que o cooperativismo ele gera resultados, ele gera desenvolvimento e o cooperativismo gera prosperidade. E dando esta mensagem em nome das cooperativas do Rio Grande do Sul, dizendo para você, Vesna, dizendo para você, Piscin, continua assim, que realmente o exemplo de vocês tem espelhado muitas cooperativas do Rio Grande do Sul a fazer o melhor do cooperativismo. Temos dificuldades, sempre teremos. Temos climas que nos têm impactado muito forte nos últimos anos, mas também as boas cooperativas mostram sua capacidade de resiliência para enfrentar até estas adversidades. E a Campal tem sido pródiga em mostrar esta capacidade de superação. Parabéns, Campal, parabéns, diretores, parabéns, Vesna, parabéns, Piscin, vida longa para essa cooperativa. Muito obrigado. Pronunciamento de Darcy Hartmann, ele presidente da OCERGS, na noite desta sexta-feira, nos 60 anos da Campal. Neste momento, passamos a palavra ao excelentíssimo senhor Roberto Fantinel, representante da 4ª Colônia no Parlamento Gaúcho. Deputado estadual Beto Fantinel, agora assumindo também como Secretaria Estadual da Assistência Social, falando ao vivo aqui nos 60 anos da Campal. Boa noite a todos. Quero saudar o Piscin, nosso presidente da Campal, um amigo de longa data que me viu crescer pelas ruas de Dona Francisca. Saudar o Euclides, Vesna, nós não podemos falar da Campal sem falar o nome do Euclides. Cumprimentar o Sérgio, que representa a FECOAGRO, o Darcy, o Sescope, em nome do Maccioni, prefeito Maccioni, os prefeitos da nossa região, os prefeitos que estão aqui, saudar os conselheiros da Campal, todos os cooperativados desta cooperativa. Falar da Campal é falar um pouco da história de vida também da minha família. A Campal tem uma história que traduz o desenvolvimento desta região do estado. Não tem como se falar em 4ª Colônia sem falar em Campal. Eu, particularmente, sou um fã do sistema cooperativista. Acho que entre os modelos de economia, o cooperativismo é o melhor modelo que existe para se desenvolver uma comunidade. E nós temos orgulho de termos uma cooperativa sólida, responsável, que ajudou a desenvolver uma parte do Rio Grande. E hoje a Campal é sinônimo de seriedade, é sinônimo de solidez, é sinônimo de uma cooperativa que tem todos os atributos de uma grande cooperativa, de responsabilidade social, de responsabilidade com a comunidade e de desenvolvimento da sociedade. Falar da Campal realmente é falar da nossa gente, do trabalho, da dedicação e do desenvolvimento de uma parte do território gaúcho. Hoje, a Campal é reconhecida não só na região central, não só no Rio Grande. A Campal é reconhecida pelo Brasil afora, porque o produto que a Campal entrega é um produto de qualidade. Então, meus amigos, quando a gente comemora 60 anos, e quem conhece um pouco o sistema econômico sabe que uma empresa, uma cooperativa, ter 60 anos de história é fazer a coisa correta,
é cuidar, trabalhar, se dedicar, se reunir, construir, porque a cooperativa é uma coletividade. E aqui, mais uma vez, render minhas homenagens à gestão do Euclides, à gestão do PSIM, que sabe dialogar, conversar e agregar a comunidade no caminho do desenvolvimento. Parabéns à Campal, parabéns à nossa gente, parabéns aos produtores rurais que colaboram, os cooperativados, para o desenvolvimento desta cooperativa, que mesmo enfrentando as dificuldades que nós enfrentamos, como são as estiagens que ocorrem praticamente nos últimos anos, todos os anos, a gente, de forma cooperativa, coletiva, a gente tem enfrentado e se fortalecido cada vez mais. Vida longa, Campal, vida longa a todos os cooperativados. Deputado estadual Beto Fantinel, agora como secretário estadual da Assistência Social, prestando o seu depoimento, a sua homenagem à Campal nesses 60 anos. E você acompanha as imagens ao vivo aqui pelo Facebook da sua Rádio Integração FM 98.5. Todos os prefeitos aqui presentes, já mencionados no protocolo, irá se pronunciar o excelentíssimo senhor Matione Sônego, prefeito de São João do Polesne e presidente do Condesus, Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da 4ª Colônia. Prefeito Matione, então, se deslocando para fazer o seu pronunciamento, representando os demais prefeitos da região, os prefeitos que também estão presentes nessa comemoração. Boa noite a todos, uma alegria muito grande poder fazer parte dessa festa. Quero primeiramente cumprimentar nosso presidente, Claudimir Piscin, nosso vice-presidente e sempre lembrado e sempre será dito como eterno presidente, nosso Euclides, o qual eu conheci mais de perto a partir de 2017, né, seu Euclides, que começamos a ter uma relação mais próxima e que a gente pôde crescer muito e aprofundar nossas relações de negócio no momento que eu entrei na prefeitura e pude conhecer esse grande homem aí, chamado Euclides, assim como o seu Claudimir, e toda a sua equipe, toda a sua direção, todos os cooperados, enfim, toda a equipe diretiva da Campal. Quero cumprimentar aqui todos citados pelo protocolo, citar aqui nosso deputado Beto Fantinel, que agora aqui como secretário de Estado, representando a nossa 4ª Colônia, a todos os prefeitos aqui presentes. Para mim é uma honra muito grande poder representar os prefeitos através da nossa associação aqui do Condesus, que representa os 9 prefeitos aqui da 4ª Colônia, mas assim como temos outros prefeitos aqui de outras regiões aqui presentes, então um prazer e uma honra poder representar todos aqui nesse momento. Bem, a todos aí muito boa noite. Eu quero só deixar aqui a nossa alegria muito grande e como é difícil expressar o tamanho da nossa alegria, da nossa satisfação de poder fazer parte de um momento como esse. Ter uma Campal na nossa região e no nosso município realmente é o sonho de qualquer prefeito, como foi falado aqui. E a gente tem vivido isso e tem presenciado isso, que realmente a Campal vem fazendo diferença. A Campal ela vem crescendo muito e ela traz o desenvolvimento da região junto. A Campal não cresce sozinha, a Campal gera renda, gera emprego, ela recebe os produtos, ela paga bem, né, seu Euclides, seu Piscin. Então nossos produtores têm a confiança da Campal ao longo de 60 anos, não é à toa que está aí há 60 anos, que iniciou com 28 associados e está aí com mais de 7 mil associados, porque a Campal conquistou essa confiança de toda a região e a Campal cresce e traz junto o desenvolvimento da nossa região. Para nós é uma honra, uma satisfação muito grande poder ter a Campal dentro do nosso município de São João do Polesne, dentro da 4ª Colônia, e nós temos uma parceria muito forte com a Campal, porque a Campal, além dela dar essa geração de emprego, de renda, ela retribui para a sociedade com projetos importantes, projetos de desenvolvimento para a nossa região. Então, aquilo que a Campal, ela cresce e ela devolve aos nossos munícipes, à nossa região. Muito obrigado por estarem na nossa região, parabéns pelos 60 anos e que tenham muitos outros 60 para nós comemorar aqui. Vida longa, Campal. Vida longa a essa excelente exemplo de cooperativa. Muito obrigado. Boa noite a todos. Prefeito do município de São João do Polesne, Matione Sônego, e também presidente do Condesus, o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da 4ª Colônia, nesses 60 anos da Campal. Neste momento, fará uso da palavra o ilustríssimo senhor Claudimir Piscin, presidente da Campal.
Rádio Integração FM 98.5, direto do Recanto Maestro, em Restinga Seco, 60 anos da Campal. Boa noite a todos e a todas. Quero, como primeiro ato da minha fala, cumprimentar a pessoa que possibilitou a chegada da Campal na marca dos 60 anos. Essa pessoa dedicou mais de 50 anos de sua vida para a nossa cooperativa, 46 deles sendo presidente. A ele devemos um agradecimento especial por ter conduzido tão bem a Campal durante sua história, sempre tomando as medidas necessárias e visando o fortalecimento da mesma como empresa, para que, sendo forte, pudesse dar o suporte necessário ao associado. Nosso reconhecimento ao senhor Euclides Vestra. Cumprimentando o Euclides, cumprimento também a todas as pessoas já citadas no protocolo. É com imensa alegria e satisfação que recebemos a todos vocês, colaboradores, conselheiros, representantes, gerentes, parceiros, presidentes de cooperativas e federações, autoridades religiosas e políticas. Todos vocês, da mais distinta maneira, são parte da nossa história. Uma história que começou em 1963, quando 28 agricultores ousaram sonhar por dias melhores. Entretanto, dias melhores requerem desafios maiores, situação que nos tiram da zona de conforto e batalhas que nem sempre são possíveis vencer. Mas fomos forjados na fé. Nascemos pela ideia do Padre Luiz Esponquiado e, com os princípios cristãos, soubemos conduzir a Campal com um olhar humanizado e correto. Os 60 anos que separam o hoje e o ontem foram de muito trabalho, dedicação e doação por parte dos associados, direção e colaboradores. Foi preciso sangue e suor, lágrimas e sorrisos, derrotas e vitórias. Ao longo desses 60 anos, tivemos muitas dificuldades, mas também surgiram oportunidades que foram bem conduzidas, visando sempre o desenvolvimento e o crescimento da cooperativa, também o desenvolvimento do quadro social, fazendo com que o mesmo realizasse as mudanças necessárias em suas atividades com tecnologia e sustentabilidade. No dia a dia, existem pessoas que fazem nossa cooperativa andar. Quero citar aqui nossos diretores, Leopoldo, Carneluti e Silmara, exaltando sempre o excelente trabalho realizado com suas equipes. Nosso trabalho tem como base o cooperativismo. Por isso, é essencial que reconheçamos o trabalho de todas as peças dessa grande engrenagem. Nossa equipe de colaboradores sempre trabalhou, trabalha e continuará trabalhando focada, seja na matriz ou em cada uma das unidades. Todos têm consciência da Campal como suporte ao associado, como fonte de mão de obra e desenvolvimento dos municípios onde está instalada. Durante nossa trajetória, pudemos contar também com a parceria de diversos órgãos e entidades. Dos 9 municípios onde estamos inseridos, tanto os governos atuais como os passados, sempre tivemos reciprocidade. Se para os municípios a Campal é importante,
Para a Campal, esse apoio também foi e continua sendo fundamental. Precisamos que o poder público seja parceiro ativo da nossa cooperativa, com uma atenção especial às nossas estradas, essenciais para que nossa produção chegue mais longe com ainda mais qualidade. Nosso nome não é por acaso. O C de Campal vem de cooperativa. Carregamos esse termo não apenas em nosso nome, mas também em nossa essência. Temos a consciência de que o nosso método de produção é diferente, nossa cultura é diferente, nossos associados e colaboradores são diferentes. E temos orgulho disso, com a ajuda de potentes parceiros, como a FECOAGRO, o SERGES e demais cooperativas co-irmãs. Possibilitamos cursos de capacitação, troca de experiências e um ingrediente fundamental para a nossa receita, o cooperativismo. Hoje, possuímos uma diversificação enorme e os vários negócios em que atuamos são muito importantes para a cooperativa, como empresa. Garante faturamento, resultados, empregos e desenvolvimento regional. O setor de grãos, agroindústria, insumos, departamento técnico, setor do leite e rações, unidos com os nossos setores de consumo, supermercado e agropecuária, magazine, autocenter e eletro, geram possibilidades infinitas para Campal. Temos orgulho de alimentar o Brasil com qualidade através dos nossos produtos Bela Dica e Calo de Ouro. Hoje se tornaram marcas fortalecidas graças ao trabalho incansável e com muita seriedade de nossos representantes e também da equipe administrativa e de produção. Temos o dever de continuar trabalhando muito. Precisamos que o associado continue fazendo seus negócios com a Campal e os colaboradores se empenhem cada vez mais, tendo consciência de que a Campal é nossa. É necessário fortalecer cada vez mais a nossa cooperativa, pois uma cooperativa forte é capaz de ajudar muitas pessoas. Esperamos um futuro grandioso para a Campal, seus associados, colaboradores, conselheiros, representantes, federações, parceiros e tantos outros, mas sabemos que apenas esperar não basta, por isso vamos fazer. Digo vamos, pois somos muitos, somos mais de 600 colaboradores, mais de 7.000 associados. Atualmente, ocupamos a posição de número 504 no ranking de maiores empresas do Brasil. Obtivemos em 2022 um faturamento de mais de 1,5 bilhão e estamos imbuídos no grande objetivo do cooperativismo do Rio Grande do Sul, que é até 2027 atingir os 150 bilhões e a nível de Brasil 1 trilhão. Por isso não vamos parar, por todas essas pessoas que dependem de nós, por todos esses números que movimentam a economia regional e nacional, pois sabemos que a importância da Campal ontem, hoje e sempre. Muito obrigado. Pronunciamento do Claudimir Piscin, presidente da Campal nesses 60 anos, recebendo os cumprimentos do vice-presidente Euclides Vestna. Essa é a Rádio Integração FM 98.5, noite de sexta-feira, hoje 3 de fevereiro, e a celebração dos 60 anos da Campal, a Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma. Para além de celebrar a Campal, hoje também queremos celebrar histórias de pessoas que fizeram a diferença nesses 60 anos de cooperativa.
Por isso, nesta noite, iremos homenagear o senhor Euclides Vestena, hoje vice-presidente da Campal, mas que ao longo de 46 anos foi um presidente visionário, um líder inspirador e um homem de grande coração. Filho de sócio fundador, o senhor Euclides ingressou na cooperativa em março de 1973 como conselheiro de administração, cujo mandato encerrou-se em março de 1975, quando então foi eleito pela primeira vez presidente da Campal. O senhor Euclides ocupou o cargo de presidente da cooperativa até março de 2021, quando passou a ocupar o cargo que ocupa hoje de vice-presidente. Antes, porém, de prestarmos uma justa homenagem por estas 5 décadas de dedicação à cooperativa, precisamos lembrar que nesta trajetória sempre pôde contar com pessoas estratégicas para dividir as responsabilidades e os desafios que a função apresentava. A construção de uma cooperativa forte só é possível através do trabalho de pessoas comprometidas. Acreditamos que o esforço coletivo é o caminho para resultados duradouros. Por isso, valorizamos o trabalho dos nossos colaboradores. Nesta noite tão especial, também prestamos nossa homenagem para os senhores Leopoldo Liana e João Humberto Carnelucci, gerente comercial e gerente operacional, respectivamente. Como forma de gratidão e reconhecimento, convidamos o senhor Carnelucci e o senhor Leopoldo para receber uma lembrança que será entregue pelos presidente e vice-presidente, senhor Claudimir Piscin e senhor Euclides Vestena. Carnelucci, também o senhor Leopoldo Liana, receberão então essas homenagens nesses 60 anos da Campal. E também teremos outras homenagens ainda nesta noite. Então o senhor Carnelucci e também o senhor Leopoldo Liana recebendo essas homenagens. Aí momento da foto, da esquerda para a direita, o seu Claudimir Piscin, Leopoldo Liano, Carnelucci e também Euclides Vestena recebendo essas homenagens. O Leopoldo Liano e Carnelucci então recebendo essas homenagens nesses 60 anos da Campal, Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Limitada, aqui no Recanto Maestro, em Restinga Seca. Neste momento, convidamos a senhora Silmara Fagão, gerente administrativa da Campal, para que conduza a homenagem para o senhor Euclides. Agora sim teremos homenagem ao senhor Euclides Vestena, atual vice-presidente da Campal e que esteve até o ano de 2021 à frente como presidente, completando 46 anos na presidência dessa importante cooperativa que completa os 60 anos no dia de hoje. Silmara Fagão. Euclides Vestena, filho de Albino Biagio Vestena e Maria Gerânia Bertoldo Vestena. Nasceu em 16 de setembro de 1940 em Nova Palma. Casou-se com Teresa Rossato Vestena e fixaram residência na linha geral, acesso à linha base, no lugar conhecido como Bica. Tiveram 3 filhos aqui presentes hoje, com os seus cônjuges. Agricultor e guarda sanitário rural, fez sua formação de 1º grau na Escola de São Francisco e o 2º grau na Escola Cenecista de Nova Palma. Em meados dos anos 70, ainda bastante jovem, foi eleito para compor o Conselho de Administração da Campal e um mandato depois, em março de 75, foi eleito presidente da cooperativa. Para alguns, era considerado muito jovem, mas sua persistência e determinação mostraram que a sua idade não era empecilho para que exercesse sua função junto à cooperativa. Pelo contrário,
sua juventude e espírito empreendedor foram fundamentais para reconquistar o quadro social e fazer as mudanças necessárias a fim de alcançar os objetivos tão almejados quando da fundação da Campal. Inicialmente, o Sr. Euclides trabalhou diretamente no armazém como um funcionário normal, sob a justificativa que a Campal não tinha como remunerar um presidente. Foi nesta época que, à noite, frequentou o curso técnico em contabilidade, ou seja, saía de sua casa pela manhã e só voltava tarde da noite depois da aula. Segundo relatos do próprio Euclides, precisou contar com o auxílio de colegas para conseguir acompanhar a turma, já que perdia muitas aulas em função da cooperativa, seja em função do recebimento da safra ou de reuniões que exigiam a sua presença em outros locais. No início foram anos difíceis. A cooperativa, que era deficitária quando o seu Euclides assumiu, logo começou a prosperar e desde que ele assumiu a direção em 1975, nunca mais apresentou resultados negativos. Mas também existem lembranças muito boas daquela época, em que a equipe pequena e unida proporcionava momentos únicos de integração e de alegria. Senhor Euclides, como já foi dito aqui, a sua história se confunde com a história da Campal. Afinal, são 5 décadas de vida dedicadas a esta empresa. Quantas vezes a família teve que ficar em segundo plano? Quantas noites mal dormidas? Quantas preocupações? Mas também quantas alegrias vendo prosperar os negócios e aparecerem os resultados. Poderíamos ficar muito tempo aqui falando do senhor e da sua trajetória junto à cooperativa e de quão importante fostes para a Campal, para que a Campal atingisse o atual estágio. Mas o que a Campal é e o que ela representa hoje para o cooperativismo, para a região, para os associados, colaboradores e demais parceiros, por si só mostram a importância e quão assertivos foram estes anos dedicados à cooperativa. Então, como forma de reconhecimento e gratidão por tudo que fizestes e representa para a Campal nesses 60 anos, queremos lhe entregar uma singela lembrança. Antes, porém, queremos lembrar que tudo isso só foi possível graças ao apoio incondicional da sua família, que esteve ao seu lado em todos os momentos, desde os mais difíceis, quando tudo começou, até nos momentos mais significativos e de colher os resultados e o reconhecimento pelo trabalho realizado. Por isso, seu Euclides, nós lhe convidamos, juntamente com a senhora Tereza, para receberem nossa homenagem, que será entregue pelo presidente, senhor Claudimir Piscin, e sua esposa Sônia. Muito obrigado por tudo e que o senhor continue com saúde e energia para permanecer conosco ainda por muito tempo, nos dando a segurança da sua experiência e da sua austeridade. Muito obrigado. A homenagem a Euclides Westner, que por 46 anos foi o presidente da Campal, e o público presente em pé, aplaudindo essa linda homenagem neste momento, nos 60 anos da Campal. Claudimir Piscin, o atual presidente, entregando a homenagem ao atual vice-presidente, que por 46 anos foi presidente, Euclides Westner, qual você acompanha aqui em live no Facebook da Rádio Integração FM 98.5. Momento de muita emoção e o sentimento de gratidão por tudo que seu Euclides fez pela Campal também nesses 60 anos. As homenagens, Euclides Westner. É a Rádio Integração FM 98.5 aqui no Recanto Maestre em Restinga Seca, e a celebração, as comemorações dos 60 anos da Campal, Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma, noite festiva para toda a direção, o quadro de associados e todos os colaboradores que fazem o dia a dia desta importante cooperativa, que não atua só em Nova Palma, também são 17 unidades aqui na nossa região central do estado.
senhoras e senhores, Euclides Westner. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar o nosso presidente, Claudemir José Piscin, presidente da Campal. Também cumprimentar Mattione Sônego, prefeito de São João do Polesne e presidente do Condesus. Ao cumprimentá-los, cumprimento as demais autoridades já nominadas no protocolo e cumprimento a todos os convidados que estão hoje, que nos honra com a sua presença. Muito obrigado por ter vindo a esta nossa festa de aniversário da nossa Campal, 60 anos. Como foi falado por muitos que fizeram uso da palavra, eu sempre gostei do cooperativismo. Cooperativismo não tem história melhor para a gente poder contar para os nossos filhos e netos, né, posteriormente, porque é uma doutrina que a gente divide praticamente a renda do nosso quadro social. Eu queria contar um pouco da história que eu tive na Campal depois que assumi a presidência. Eu, em 20 de março de 1975, fui eleito presidente pelo primeiro mandato e encontrei uma cooperativa com em torno de 300 associados e 10 colaboradores. Cooperativa com dificuldades financeiras, até porque eles estavam construindo a sede própria, e nós iniciamos um trabalho de organização da empresa, tivemos mudanças internas, que a partir daí nós, com os nossos contratados, com os nossos escolhidos para ser os nossos colegas de trabalho, nós determinamos algumas ações importantes dentro da nossa empresa. Primeira coisa, a transparência total. Todos os atos e os fatos que ocorrem dentro de uma cooperativa, o presidente tem que ficar sabendo, e conselho fiscal, conselho de administração. Então, a transparência, com isso nós adquirimos a credibilidade da empresa. Outra decisão que foi tomada foi a diversificação das culturas que o nosso associado produzia. Então, nós precisávamos que o nosso produtor pudesse também ter outros tipos de produto, e não só o fumo, nem só a soja, mas diversificando a sua propriedade. Também outras ações que se tomou foi a diversificação dos negócios da Campal. Diversificar o máximo, para que ela possa se autossustentar no futuro. E a mais importante de todas foi logo dar início à agroindústria. A agroindústria que gera valor ao produto, gera emprego, gera trabalho o ano inteiro. Então como nós em Nova Palma não temos terra agricultável praticamente, principalmente na época, nós dependia do fumo, nós dependia do milho que era colhido, plantado para a subsistência, nós dependia do trigo também, que era muito pouco e não tinha onde armazenar. Então o nosso produtor também pouco produzia, e o nosso estatuto só dizia município de Nova Palma e os municípios limítrofes. Então era difícil nós constituir
uma outra unidade fora do município. Mas alteramos o estatuto logo e fomos atingindo a 4ª colônia, e posteriormente nós alteramos novamente o estatuto, ficou a região central do estado, onde hoje você tem 17 unidades, né? E o grande trunfo para mim, pelo menos, é a agroindústria. A agroindústria que é a menina dos olhos da Campal. Foi difícil, né? A gente sabe quanto foi difícil quando tinha as estiagens tipo esta do ano passado, que foi lembrado aqui, e deste ano também bastante parecida, mas no passado, nesses 50 anos, também tivemos estiagem. E outra praga era quando tinha os planos de governo. Plano Collor, Plano Bressa, Plano Real, Plano Cruzado, Cruzeiro Novo. A cada plano desse, praticamente quem pagava a conta era o agronegócio. Sempre foi assim. Então, mas felizmente, até foi dito aqui, que a Campal teve sempre cuidado, principalmente quando tem esse tipo de fenômeno meio contrário à nossa vontade. A gente se cuidava mais e sempre tivemos resultados positivos, embora às vezes não é fácil. Mas crescemos sim em cima de solos. Uma outra atitude importante que eu acho que foi fundamental para a cooperativa foi quando os colaboradores queriam participar da sobra da Campal. Aí nós sentamos junto, de tanto discutir com o conselho e fazer as mini reuniões no interior, as mini assembleias de grupo, nós tomamos uma decisão, que nós colocamos no estatuto, 30% ficou para o associado, na sobra de cada exercício, de cada ano que a cooperativa faz o exercício, quando sobra o percentual de 30% vai para o quadro social. 5% para os colaboradores, igual para todos, pelos dias trabalhados de cada um, né? E para a cooperativa, 65%, que fecha os 100%. E assim sendo, foi um ganha-ganha. O nosso colaborador começou a trabalhar também melhor, ele cuida dos desperdícios, né? Ele ficou parceiro do conselho, da direção e da cooperativa e do quadro social. Então, me parece que foi uma das medidas também importante para a Campal. E a Campal sempre teve o cuidado de ter um caixa um pouquinho folgado, porque a gente sabe o que é uma empresa com capital de giro. Tu compra melhor e atende melhor o quadro social. Então, esta foi a visão nossa de trabalhar muito, com muita economia, olhar aonde se investe, que hoje seria proibido errar o investimento, com toda a tecnologia que se tem. Então eu gostaria só de agradecer o nosso quadro social por esses 60 anos de Campal, por tudo que eles fizeram pela nossa empresa. Os nossos conselheiros, que foram muitos, a cada 2 anos nós tínhamos eleições, e cada 2 anos tinha que trocar o conselho também. Então, todos esses conselheiros que trabalharam conosco, nossos agradecimentos, né? O nosso reconhecimento pelo bom desempenho deles junto à nossa cooperativa. E os colaboradores, aqueles eram pessoas da própria família nossa.
São quase 50 anos trabalhando junto com as mesmas pessoas, e a gente sempre se dizia: aqui nós formamos uma família. Então, era muito bonito de ouvir isso, e a gente se orgulhava de ter uma equipe de colaboradores buscando, vamos dizer, aquilo que a cooperativa mais queria: resultados positivos, sim, mas muita cordialidade, muita discussão, amizade em torno de todos. Eu não me lembro da gente ter tido uma encrenca tanto com o conselho como com os colaboradores. Então, para mim foi o maior prazer poder trabalhar com todos vocês, com os colaboradores principalmente, que todos os dias a gente se encontra e se discute as ações da nossa empresa. Então, muito obrigado a todos os colaboradores, muito obrigado a todos os conselhos que passaram por essa gestão toda, e muito obrigado também ao nosso quadro social por esses 60 anos. Eu queria dizer mais uma coisa: se aqui disseram, e eu tenho a certeza que a Campal ela é muito importante para a Quarta Colônia, mas ela também ficou muito importante para a região central do estado. E essa importância toda, esse crescimento todo, ela veio da parceria com todos vocês que foram convidados para esse evento. Então, o meu sincero agradecimento a todos por essa grande parceria que a gente fez. Queira ou não, todos vocês têm negócio de uma forma ou de outra com a nossa Campal. Então, muito obrigado mais uma vez, e muito obrigado também dizendo da homenagem que eu recebi, e estava me esquecendo da minha família. A família foi aquela que foi a mais sacrificada. Quantas vezes a gente deixou de estar presente, mas eu peço desculpa por isso. E essa homenagem que estou recebendo, eu dedico também para vocês. Para vocês, a minha família, Tereza, Rosemar, meus filhos, e Rosiane, genros e nora. Muito obrigado por tudo que vocês me apoiaram e me deram força. E a Campal está aí hoje a serviço da sociedade, da Quarta Colônia e da região central do estado. Muito obrigado mais uma vez. Euclides Westner, atual vice-presidente da Campal e que por 46 anos esteve à frente como presidente desta importante cooperativa aqui da nossa Quarta Colônia, região central do estado. Seu Euclides Westner sendo homenageado nesta noite de sexta-feira, 3 do mês de fevereiro, na celebração dos 60 anos da Campal, a Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Limitada, e que você acompanha aqui pela Rádio Integração, as imagens e o áudio, diretamente do Recanto Maestro em Restinga Seca, a Integração fazendo a cobertura deste importante evento com as diversas autoridades da região central que aqui estão presentes. Nas imagens, Marcelo Rodrigues. Ao longo desta noite, pudemos acompanhar variados momentos que representam a história da Campal. Entretanto, sempre olhando também para o nosso futuro e para comemorar os 60 anos de cooperativa, foram preparadas uma série de atividades e projetos ao longo de todo o ano de 2023. Nesse momento, temos a felicidade de apresentar para os presentes dessa noite, em primeira mão, algum desses projetos. Programa de pontos Junta Mais.
O Junta Mais é um programa de fidelização da Campal com o objetivo de possibilitar aos associados e não associados da Campal acumular pontos através de suas compras e vendas nas unidades e setores da cooperativa e posteriormente trocar por prêmios. Receita de Família. Uma promoção que, a partir da compra de produtos Bela Dica e Caldo de Ouro, os clientes receberão um e-book com receitas especiais. Estas receitas serão de produtores locais, valorizando a produção familiar, o cooperativismo, a participação e o cuidado nas produções. Elas Cooperam. Encontro de mulheres rurais para discussão de temas relacionados ao desenvolvimento da mulher do campo. Cooperando e Brincando. Lançamento de um livro infantil com atividades e história da Campal, tendo como objetivo formar consciência cooperativista desde cedo. Família no Campo. Um concurso fotográfico para que as famílias com continuidade rural enviem fotos das suas produções familiares. As fotos vencedoras serão inseridas no calendário da Campal 2024. Além disso, nesta noite, também apresentamos aos presentes o nosso novo audiovisual da Campal, um projeto que traz consigo a essência e a grandeza da cooperativa. Sonhar e planejar, plantar e colher, produzir e distribuir, prosperar. Nossos trabalhos são muitos, feitos todos os dias, de sol a sol, com muito amor, dedicação e vontade de fazer cada dia melhor, e com conhecimento e tecnologia para fazer sempre mais. Mas, principalmente, feito com um ingrediente mais que especial: cooperação. Nós somos a Campal, somos uma cooperativa, somos a força da participação, somos a união de pessoas que um dia ousaram sonhar grande. Bravos fundadores que com muito trabalho e dedicação souberam persistir e, acima de tudo, dividir as conquistas. E que conquistas! Todos os dias temos o objetivo de ir mais longe, sem nunca perder nossa essência. Hoje, estamos entre as maiores empresas da região sul do país, ocupando lugar de destaque no cooperativismo gaúcho. Nossas raízes estão na 4ª colônia de imigração italiana, no centro do Rio Grande do Sul. Uma região próspera que valoriza seu passado e constrói seu futuro. Contribuímos no desenvolvimento regional com impacto concreto na geração de empregos, renda, infraestrutura e conhecimento. Não medimos esforços para estarmos sempre bem perto de quem é do campo e de levar conosco o que de melhor é cultivado em nossa terra, com uma linha extensa e diversificada e clientes espalhados por todo o Brasil. Contamos com produtos que estão sempre presentes na mesa das famílias. Utilizamos pesquisa e tecnologia de ponta para produzir e entregar cada vez mais. E jamais abrimos mão da qualidade. Tudo para oferecer padrão de excelência em cada produto e serviço. Estamos presentes no dia a dia de produtores e consumidores, de comunidades e empresas, no campo e na cidade, da nossa família para a sua. Oferecemos oportunidades de crescimento e formação, pois acreditamos em nossa capacidade de transformar jornadas. Cooperação e união são os pilares do desenvolvimento humano
e através destes, muito foi construído. Somos o resultado do esforço de muitas pessoas que acreditaram no sonho de que era possível crescer juntos. Direção, associados, colaboradores, clientes e parceiros são os alicerces que sustentam a Campal como um grande instrumento para o desenvolvimento de todos. Hoje colhemos os frutos de um trabalho sério, buscando permanentemente a evolução, para continuarmos sendo uma cooperativa de todos e para todos. Tudo para levar a cada cliente sempre o melhor, para sermos o orgulho do Rio Grande do Sul e da nossa gente. Sempre juntos, porque sabemos que é com a união de todas as mãos que faremos sempre mais. É com a força de todos os braços que iremos cada vez mais longe. É com o amor das nossas famílias que geramos desenvolvimento e prosperidade. É com o coração de cada associado que chegamos até aqui. Campal, a vida no campo é a nossa vida. Alguns dos nossos convidados também querem fazer uma homenagem a Campal. Por isso, nesse momento, convidamos o presidente Piscin e o vice-presidente Euclides para que recebam os presentes destes convidados. A Rádio Integração FM 98.5, nas comemorações de 60 anos da Campal. Nesse momento, as entidades que aqui estão presentes homenageando a Campal pelos 60 anos. O senhor Sérgio Renato Ros de Freitas. Da Cotricel, o senhor Paulo Salerno. Da Cotrifred, o senhor Hélio Pacheco. Da Singenta, o senhor Josivan Freitas. Da Butiá, o senhor Valmir Prichon. Representando a CAAL, o senhor Sérgio Feltraco. Representando a BASF, o senhor João Antunes.
Representando a Cargill, o senhor Everton. As senhoras Chayana Antonello e Suelen Cálgaro da Montanha. Da Cooper Concórdia, o presidente, senhor Alexandre Dallagnese. E da Dália, o senhor Gilberto Antônio Piscinini, presidente do Conselho de Administração, e o senhor Carlos Alberto de Figueiredo Freitas, presidente executivo. Você acompanha o momento das homenagens recebidas nesse momento pela Campal. 60 anos da Campal nesta sexta-feira, dia 3 do mês de fevereiro. Neste momento, convidamos o reverendo senhor Dom Leomar Antônio Brustolin, arcebispo da Arquidiocese de Santa Maria, para que deixe algumas palavras de fé e dê sua bênção para o alimento que iremos receber. Saudando Euclides e o Claudemir, eu quero saudar todas as autoridades aqui presentes e toda a família Campal. Tantas palavras importantes. Acho que 3 palavras bastam para esta noite, antes da vez. Gratidão, paixão, compromisso. Gratidão por tantas pessoas que não estão aqui agora, mas que fizeram parte da história da Campal, aqueles 28 sócios fundadores. Muitos não estão mais aqui. E eu creio que a igreja está falando aqui porque, Euclides pode confirmar, o padre Luizinho Esponquiado foi determinante para isso. E também na fala do Claudemir se disse algo. Eu venho da terceira colônia de Caxias. Nós não conseguimos compreender aquela região, a pujança daquela região, sem unir 3 valores: família, trabalho e fé. Isso é quarta colônia também. Família, trabalho e fé. Então, gratidão por quem passou. Se nós esquecermos o passado, nós temos um Alzheimer que vai nos cobrar. Chama-se o Alzheimer espiritual. Então, nós agradecemos a todos que passaram. Paixão pelo presente. Eu observei muito as falas de cada um de vocês e vi a alegria, a satisfação, não de um trabalho, mas de uma realização. E não conheço 7.000 cooperativados, mas certamente eles têm essa paixão pelo trabalho. Que vocês possam continuar assim. E compromisso, e aqui tem tantos prefeitos, né? Tem o deputado Fantinel, tem tantas pessoas. Compromisso com a comunidade, com o social. Nós vivemos uma época, não sei se vocês todos concordam, que está mais em voga o individual do que o coletivo e o comunitário. Nós vamos pagar uma taxa muito alta por isso. É preciso pensar no outro. E ninguém monta uma cooperativa
se não for para pensar no outro. E por isso que tem esse sucesso. Depois vem a prosperidade. Mas eu ouvi umas palavras aqui bem importantes. Foi preciso resiliência, perseverança. Hoje é o dia de festa, mas ninguém sabe o que vocês passaram lá atrás. Dias nublados, dias difíceis. Ninguém tenha medo do futuro. O futuro se faz com gratidão pelo passado, paixão pelo presente e compromisso com o futuro. Já falei demais. Agora basta dizer que Deus abençoe o alimento, quem o preparou e toda esta festa. Boa festa para todos. Arcebispo Dom Leomar Brussolin se pronunciando. Encerramos nossa cerimônia agradecendo a presença de todos e todas e desejando um grandioso futuro a Campal. Em instantes, o jantar será servido. Você acompanhou pela Rádio Integração a comemoração dos 60 anos da Campal, direto aqui do Recanto Maestro em Restinga